Começando mais uma videoaula aqui no canal da série Tudo que você deve saber para ser um desenvolvedor C Sharp Web, parte 3, JavaScript e CSS. Meu nome é Valdir Ferreira e começando mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre utilizando JavaScript e CSS. O objetivo dessa nossa videoaula é básico, é um objetivo para quem está começando agora na área de C Sharp Web, né? Quem está migrando para Web também pode acompanhar essa aula. Até você que já tem um tempo já de experiência, tem algumas coisas legais aqui também, que não é somente para iniciantes, que nós iremos fazer nesses tutoriais. Nosso objetivo é criar criação de classes JavaScript, né? E também criação de classe com CSS. Nós iremos fazer um exemplo basicamente como esse, que vai ter dois botões, onde a gente vai clicar no botão adicionar boot. Ele vai adicionar umas divs girando essa div. É isso que a gente vai fazer. Isso a gente vai fazer com CSS e com JavaScript. É um aprendizado bacana para quem está começando agora, que eu acredito que vai usar em algum momento da sua vida. Não sei se é girando, mas criando div ou o JavaScript em si mesmo, certo? Então, as ferramentas que nós iremos utilizar vai ser o Visual Studio 2019 versão Community. As linguagens que nós iremos utilizar é o C Sharp, HTML, o CSS e o JavaScript. Sem mais demoras, vamos ao fonte. Eu estou aqui com o meu Visual Studio 2019. Vamos criar um novo projeto aqui. Novo projeto. Lembrando que eu vou deixar esse projeto aqui também no GitHub para se você quiser baixar. O interessante é que você tente fazer esse projeto, mesmo olhando o vídeo, ou então você baixe o projeto, né, do GitHub e tente fazer mais ou menos o parecido que a gente vai fazer aqui nessa videoaula, para que você exercite a digitação também, consiga fazer esses exemplos também. Vou clicar aqui em aplicativo web, vou clicar em próximo, vou colocar aqui web. É, Web aula 3. Escolher uma pastinha aqui no meu computador. Aula 3. Selecionar. Criar o projeto. Aqui nessa. Opa! Apertei aqui sem querer. Aqui nessas opções a gente vai deixar. Vou tirar o HTTP aqui e vou selecionar essa opção e só criar. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é preparar o desktop, né? Vamos já primeiro desculpa, o desktop não, a página web. Vou fechar aqui, eu vou vir aqui na View, vou vir aqui em Home, clicar na página Index. Aqui eu já vou fazer o seguinte, já vou apagar esse cara aqui, ó, e vamos criar as nossas divs. A primeira div que eu vou criar, eu vou utilizar a classe Container do CSS, Bootstrap, né, no caso. Aí depois vou criar uma div que vai ser uma linha, né. Se você não conhece sobre o sistema de grids Bootstrap, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, né, para você assistir também o vídeo que fala um pouquinho sobre as grids do Bootstrap, né, para você conseguir criar umas páginas totalmente responsivas. Class, aqui room, row, né, de linha. Aqui agora eu vou criar uma div. Essa div eu vou colocar uma class de call md6 e aqui eu vou criar um botão aqui dentro que vai ser o meu input, certo? O type dele é type button. O valor dele vai ser vai ser adicionar boot.
A classe dele vai ser class btn. Aí eu vou colocar btn primária. Opa. Primária. Aí btn. Opa, não foi. Vou colocar aqui, opa, dentro da classe aqui, btn blocker. Pronto. E aqui eu vou deixar um ID para o nosso botão chamado ID adicionar boots. Pronto. Aqui eu vou copiar essa div aqui para a gente criar o nosso botão de limpar. Limpar boot. Aqui também limpar boot. E vai ser do mesmo jeito aqui, certo? Aqui embaixo eu vou fazer o seguinte. Vou colocar um BR aqui para pular a linha. E vou criar mais uma div. Class row. O ID dela vai ser... Opa. Conteúdo boot. Pronto, conteúdo boot. Agora vamos executar para ver do jeito que ficou esse projeto. Está começando a executar. Tentar aumentar um pouco a resolução do fonte para todo mundo conseguir acompanhar o que eu estou fazendo no HTML. Ó, ele abriu aqui a página web. Vamos esperar ele carregar a página web já. Pronto, ele já carregou a página web com os dois botões. Um que é adicionar boot e outro que é limpar boot. Por enquanto ele não tem nenhuma funcionalidade. Agora nós vamos passar para o arquivo JavaScript. Nós vamos criar um arquivo aqui, JavaScript. Clicar com o botão direito. Opa! Clicar com o botão direito aqui. Vou adicionar. Eu não vou alterar o nome do arquivo, mas não vou alterar o nome do arquivo aqui. Opa, que ele chama, ó, JavaScript. Vou colocar aqui boots.js. Pronto. E adicionar. Qual o objetivo aqui? A gente criar uma classe, né? Utilizar essa classe uma classe no JavaScript e criar um objeto. A primeira coisa que a gente vai fazer é já criar o objeto. Então vamos colocar aqui var objeto boot recebe new object. Pronto. A primeira coisa que eu vou fazer também é definir o nome daquela div que a gente colocou aqui no HTML, né? Pegar o nome dela aqui e vou colocar aqui div site. Ponto. Que é o nome da div que a gente tem no site. Porém, como a gente vai usar o jQuery, então a gente vai colocar essa tagzinha aqui, certo? Hashtag. Pronto. Agora eu vou criar também um array aqui para a gente conseguir colocar os boots quando a gente criar, né? Aquelas divzinhas que vão ficar rodando. A gente vai colocar elas dentro de um array para a gente conseguir colocar várias divs dentro da tela. Então vamos colocar aqui ponto lista boots. Opa, boot recebe abre e fecha. Pronto. Agora nós iremos criar a classe do boot, que vai ser
class boot, abre e fecha. Vamos criar um construtor para nossa classe, construtor que vai ser janela, né? E o cifrão, né? Que vai ser do jQuery. Aqui a gente vai colocar um x.window, né? Recebe Windows. E aqui x ponto jQuery recebe. Pronto. Pronto. O construtor já está pronto. Agora a gente vai criar um método aqui agora, uma function no caso, que vai inicializar o nosso boot, né? Então vamos lá. Inicializar class. O que nossa classe vai ter? Vai ter um ID e vai ter um ID div só. Aí vamos criar um x.id recebe ID e um x.id div recebe ID div. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar agora o método que vai criar esse boot na tela, que vai criar essa div vermelha que vai ficar lá na tela. Por enquanto a gente vai fazer o seguinte: cria boot, e aqui eu vou colocar o boot, que eu passo o nome da classe, certo? Pronto. A primeira coisa que eu vou fazer é vou criar uma div, né? Uma div boot. Essa div ela vai ser o seguinte: essa div ela vai ter um atributo ID dela vai ser boot.id, e a classe dela vai ser call md-3 por enquanto só. E aí eu vou colocar um style nela aqui, um estilo, né? Que vai ser, pronto, estilo vai ser o estilo dela vai ser o width, a largura dela vai ser alto, e depois a altura dela vai ser de, vou definir aqui, de 40. Deixa eu ver, 40 px. O background dela, que vai ser a cor de fundo dela, vai ser vermelho. Eu vou criar. Pronto, a classe já está criada, né? E agora a gente vai adicionar essa classe dentro da div objeto, né? Que é essa div aqui, a div conteúdo. Como é que eu vou fazer para adicionar ela? Eu vou vir aqui e vou dar usar o jQuery, né?
ponto app e vou adicionar minha div aqui dentro, certo? Pronto. Aqui já está minha classe, né, que eu criei aqui. Essa classe aqui, que ela vai fazer? Ela vai adicionar um quadradinho a mais na tela e vai adicionando vários quadradinhos na tela de 3 posições, que é as posições do Bootstrap, né? Das grids do Bootstrap. Ele vai ter uma largura automática, uma altura de 40 px, né? Tá certo. O background dele, que é a cor de fundo dele, vai ser vermelha, certo? E aí ele vai adicionar na classe boot, né? Desculpa, na div boot, que é essa div aqui. Ele vai dar um append que vai adicionar o elemento aqui dentro, certo? Para inicializar tudo isso, a gente tem que criar uma function que vai chamar, né? Esse, no caso, que vai criar, né, o clique nesses botões aqui, no caso, né? No botão adicionar. Então, vou criar um clique nesse botão adicionar via JavaScript, né? Via jQuery aqui embaixo. Então, fora aqui da classe, você vai fazer um function adicionar função botão. Pronto. Aí eu vou vir aqui, vou utilizar jQuery, né, para adicionar ponto clique. Vou vir aqui, vou dar um function. Opa. Pronto. Aqui eu já criei, já adicionei a function no botão, né? Agora eu vou adicionar já também para o outro botão a function. Pegar o ID dele, né? Sempre pelo ID. E eu vou colocar aqui, certo? O limpar ele vai fazer simples. Eu vou pegar essa div aqui, ó, o limpar, e vou dar um fazer mais um método aqui que vai adicionar dentro dessa div, né? Então, na verdade, eu vou fazer toda vez que eu clicar no botão adicionar, eu tenho que criar uma classe nova e adicionar essa classe com esse boot dentro da div, que é conteúdo boot que está aqui no nosso HTML. Como eu vou fazer isso? Primeiro eu vou criar uma função aqui embaixo, que essa função chama function adicionar boot. Essa adicionar boot, o que eu vou fazer? Eu vou criar um ID para ela, ID boot, e agora eu vou fazer var ID lista, recebe o objeto, que é esse aqui, ó. Vou pegar o objeto, né, no caso. Vou pegar esse objeto aqui e vou fazer o seguinte com ele. Eu vou pegar... Opa, acho que saiu aqui. Vou pegar esse objeto, que eu vou copiar, certo? Vou colocar ele aqui embaixo. Ponto. O que esse comando aqui ele vai fazer? Ele vai pegar, na verdade, ele vai criar, né, ele vai criar uma div, né, vai criar uma classe, ele vai dar um new nessa classe que a gente criou aqui no JavaScript, certo? E vai retornar um ID dessa classe pra gente utilizar, caso a gente queira utilizar. Então, nesse push que eu tenho que fazer, tenho que dar um new boot, abre parênteses, aqui eu vou colocar window, vírgula jQuery, opa, jQuery,
depois eu vou colocar o ID dele, ID da div, vou fechar e vou colocar aqui -1. Pronto, aqui ele já vai, deixa eu ver se ele já vai conseguir, não, aqui não precisa fechar aqui. Pronto, aqui ele já vai retornar o ID da lista, né, que ele criou, o ID do boot, né, ID da classe, vou colocar ID classe que ele criou, certo? E aí com esse ID da classe, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mesmo objeto aqui, certo? E vou fazer o seguinte, vou vir aqui, vou pegar esse ID da classe aqui que a gente criou, vou colocar aqui inicializa a classe, que é esse método aqui que a gente criou, certo? Vou colocar aqui e vou passar os parâmetros que eu preciso passar para ela, que é que a gente definiu lá, que era o ID e o ID da div. Então, ID, né, e ID da div. Pronto. Isso aqui ele já vai criar a nossa nova classe para a gente lá, que no caso vai ser o boot, certo? E aí, esse cara aqui, como é que eu faço? Eu vou colocar ele aqui dentro do botão adicionar boot, que vai ficar aqui assim, dessa forma. E aí eu vou colocar aqui um ID para ele e aqui eu vou colocar o nome da div, por exemplo, certo? Pronto. Feito isso, agora a gente vai criar a função que vai inicializar tudo, né? Vai ser, ela é a iniciar, é ela que, digamos assim, vai inicializar para colocar essa função no botão. Então, quando você clicar no botão, está disponível essas funções. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos colocar aqui function, e aí a gente vai fazer o seguinte, pegar essa aqui e vamos chamar ela aqui embaixo. Pronto. Feito isso, já está pronto. Nossa função já está totalmente pronta. Já a nossa classe, né? Criamos nossa classe, nosso objeto, aqui criamos nosso boot, adicionamos as funções do botão e aqui é o adicionar classe.
Deixa eu dar uma olhada para ver se deu algum erro aqui. Vou dar um Ctrl F5. Vamos ver se ele está adicionando alguma coisa aqui no elemento, né? Na página. Opa! Aqui, div container, row, as duas divs. Deixa eu ver no conteúdo. Não, no conteúdo ele não adicionou nada. Deixa eu ver se o nome dessa div está certo, né? Porque pode ser que o nome também esteja errado. Alguns detalhes assim fazem com que ele não funcione. Cria boot. Ah, tá. Eu já sei o que é. Na verdade, eu não coloquei aqui o cria boot dentro do inicializa componente, que é o seguinte. Esse cara aqui, ele tem que estar aqui dentro, ó, inicializa componente. Então ele tem que estar como tis.criaboot e aqui você coloca tis. Pronto. E agora ele vai funcionar. São pequenos São pequenos detalhes que se você não prestar atenção, na verdade ele não vai funcionar, né? Então vamos lá. Ok. Ó, já está adicionando já, certo? Só que no nosso exemplo que a gente viu, ó, deixa eu limpar, ó, tá limpando e já está adicionando. No nosso exemplo que a gente se propôs a fazer, esse boot assim que a gente criou, ele tem que começar a girar. Como é que a gente vai fazer ele girar? Vamos fazer ele girar com CSS, certo? Tem como fazer ele girar com JavaScript, mas como o objetivo é criar classes com JavaScript e CSS, nós iremos fazer ele girar com CSS, certo? Eu vou dar um stop aqui. A classe já está toda pronta. Eu vou só passar mais uma vez para mostrar o que a gente criou. Criamos o objeto, inserimos duas propriedades que é a div, né, o nome da div, o nome da lista, né, a lista de boots. Criamos a classe, o construtor, com o inicializador e com o criaboot. Adicionamos as funções no botão, que é a função que vai criar uma nova classe com um novo boot, e a função que inicializa, né, colocando as funções nos dois botões que a gente criou no HTML, que é o botão 1 e o botão 2, certo? E adicionamos aqui os arquivos conforme as suas ordens. Agora a gente vai criar o último arquivo, que vai ser o arquivo CSS. Vou clicar aqui com o botão direito, adicionar, vou vir aqui, adicionar novo item, folhas de estilo. Aqui eu vou colocar CSS boot. Pronto. O que eu vou fazer agora com esse CSS, a primeira coisa é pegar ele e arrastar ele aqui para baixo, certo? A ordem desse aqui tanto faz, ele pode vir aqui em cima ou vir aqui embaixo, porque ele é um arquivo diferente, né? Ele é o CSS. Porém, se você depende de algum CSS que vem antes desse, é claro que ele tem que ficar em cima desse CSS. Mas o JavaScript geralmente nesse caso aqui a ordem dele não vai fazer nenhum problema no CSS, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer, aqui a gente criou esse cara aqui, ó, a altura dele aqui no style. A gente vai fazer o seguinte, eu vou criar aqui, ó, uma classe chamada, deixa eu pensar aqui, vou criar uma classe chamada divBoot. Vai ficar ponto, assim que cria a classe, ó. Class divBoot, certo? Pronto. Nessa classe, a primeira coisa que eu já vou fazer é vir aqui, copiar esse cara aqui, ó, recortar na verdade. Vou tirar esse cara aqui, esse style, certo? E vou colocar aqui na classe. Já é a primeira coisa que a gente vai fazer, certo? E aí eu vou pegar aqui, ó, essa classe e vou adicionar já aqui no JavaScript aqui, ó, class, vou dar um espaço aqui e colocar outra class. Ele aceita duas classes ou mais classes, então ele já vai funcionar do mesmo jeito, certo? Só que agora a gente vai criar o efeito para ele começar a girar. Esse efeito para ele começar a girar, na verdade, a largura de background, deixa eu ver. Vou colocar uma margem aqui, margem de 20 px,
Margem de 20 px. Aí eu vou colocar uma animação. Animação name. Vai ser spin, certo? Deixa eu ver mais o que. E vou criar também animação. Duração da animação vai ser de 4. Duração vai ser de 4.000 milissegundos. Animação, a interação dela, a conta vai ser infinita. Animação, interação, conta dela vai ser infinita. Infinite, né? E a function linear. Animação, deixa eu ver. Timing vai ser linear. Pronto. Agora a gente vai acessar a key dele, né? No caso, o keyforms, né? No caso dessa animação. É claro que assim, no caso eu estou colocando aqui genérico essas animações, mas existe para cada um monitor um tipo de definição. Por exemplo, eu não vou definir aqui, mas por exemplo, o Mozilla é geralmente assim, ó, você coloca Mozilla Animation Name, ó, name, aí você iria colocar do mesmo jeito, né? Spin, pronto, desse mesmo jeito, certo? Mas eu estou fazendo aqui genérico para todos. Pode ser que dessa forma, desse jeito aqui em cima, ó, não funcione para todos os navegadores. Então, se não funcionar, aí você vai ter que adicionar para cada navegador, do mesmo jeito que você fez aqui em cima, ó, esse animation, você vai ter que fazer a animação para cada um dos navegadores. Aí assim ele vai funcionar, certo? Mas nesse exemplo eu não vou criar, né? Eu vou deixar ele desse jeito. Agora aqui eu vou colocar um arroba keyframes. Aí eu vou colocar spin no frames dele. From. O que eu vou colocar no from dele? Vou colocar uma transformação rotation de 0. Deixa eu ver. DG. Pronto. E aqui ela vai ter o to também, né? Para rodar e não parar de rodar, né? Vamos lá, o to transforms rotation 360. Pronto. Isso aqui já deve funcionar. Já isso aqui já vai fazer com que nossas divs já comecem a girar automaticamente, certo? Deixa eu ver se já defini aqui. Ó, defini aqui. Pronto, certo. Agora eu vou executar o projeto aqui. Vamos ver se ele já vai já girar já também. Tá começando a carregar aqui a tela. Esse exemplo praticamente é um exemplo bem básico mesmo, mas para entender, né, para ver como funciona uma function, para ver como funciona uma classe no JavaScript, certo? Adicionar, olha lá, mas já começou a girar. Adicionar, 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 adicionar e limpar. Adicionar um só. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Limpar. 1, 2, 3,
Claro. Legal que dá para até brincar com isso aqui. É mais para entender, né? Para entender como ele funciona o JavaScript, para ver que comandos básicos você pode fazer uns efeitos bem bacanas na sua página web mesmo. É claro, eu não sei em que momento a gente vai utilizar algo que gire assim, mas a ideia de você criar várias divs no botão, você vai usar isso aqui para bastante coisa mesmo, para limpar, né, os objetos que você está criando aqui dentro, ó, né, no JavaScript. E o bacana também é que mostra como utilizar a classe, né, no JavaScript em si e também a classe no CSS, as classes também utilizando no CSS. É, basicamente isso, né? Deixa eu voltar aqui com aqui. Pronto. Basicamente é isso. Opa, tá aqui. Obrigado a todos. Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu vou deixar também o link aí para você baixar o projeto, porque é um projeto bem básico mesmo. E vamos ver se na próxima aula a gente faz um joguinho com esse projeto. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos por ter acompanhado. Tchau, tchau.